crentes recitarem versículos na ceia do Senhor, é uma tradição que data daquele tempo. A igreja cristã no terceiro século, quando começou a mudar, mas ela recitava, os cristãos levantavam-se e recitavam versículos da palavra, não é isso, da palavra de Deus. E de forma que nós ainda celebramos da mesma maneira. E nós louvamos a Deus porque mais uma vez, e desta feita a primeira ceia do ano de 2022, nós estamos reunidos para celebrar a ceia do Senhor. Amém? Meus amados irmãos, estava pensando em deixar uma palavra para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e me veio uma palavra no livro, um livro que gosto muito, que é o livro de Cantares. Os irmãos já notaram que eu gosto de meditar e falar nele, mas quero ler no livro de Cantares, capítulo 2. Capítulo 2. Palavra de Deus no capítulo 2 de Cantares, versículo 10 em diante, nos diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a sua face aprazível. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados irmãos, senti o desejo, já faz muito tempo que eu não toco, não falo nesse texto, mas nós temos aqui uma figura clara e patente do que significa a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo para o seu amado e o que Jesus espera da igreja que caminha nesta terra. Meus amados irmãos, a igreja, muitos hoje têm transformado em um negócio. Muitos abrem igrejas em todo lugar. Não é isso? Igreja virou um negócio. Mas a Bíblia nos mostra que a igreja é uma instituição, porque ela foi instituída por Cristo. Não é uma instituição somente no aspecto social, mas ela é uma instituição no aspecto espiritual, sobretudo. É social porque ela reúne pessoas que comungam, que vivem juntos, que mantêm um laço de amizade e de comunhão espiritual. Ela é espiritual porque não é uma organização política nem social, mas é uma instituição e uma organização divina. Amém, meus irmãos? A igreja, ela é a única neste mundo. A igreja não pode ser comparada a nenhuma instituição deste mundo. A igreja não pode ser comparada com uma sociedade futebolística. A igreja, ela não pode ser comparada com uma gremiação política. A igreja não pode ser comparada a nenhuma instituição humana, porque ela é divina. Ela foi criada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus mesmo disse: sobre esta rocha, que foi a afirmação de Pedro,
quando disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele disse: Pedro, sobre esta pedra, sobre esta afirmação, essa declaração de fé, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela é propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem pastor, vai pastor, não é isso? E me refiro no sentido geral, pastor presidente, pastor de filial, vem e vai, e depois passa e fica apenas na história da igreja, como foi o pastor Honório, que passou aqui e já está do outro lado. Passou de forma tão supressiva. Quando eu recebi a notícia da sua morte, fiquei assustado, porque ele era um homem ainda jovem, mas foi embora. Não esperava que fosse tão rápido, com certeza. A sua família não esperava. E nós somos, os homens, somos assim. Estamos, mas passamos. Mas a igreja permanece para sempre. Amém, meus irmãos? Porque ela é a instituição que foi criada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daí porque a Bíblia é a única que mostra o caráter, a natureza, a importância, o valor e o destino que a igreja foi criada, constituída com uma finalidade. E nós encontramos nesse texto algumas lições importantes a respeito da igreja. O amado fala de si mesmo e fala da amada. Ele mostra o seu caráter, ele mostra a sua natureza, ele fala do seu sofrimento neste capítulo, mas ele fala também da igreja, fala do sofrimento da igreja, porque ele diz que o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. E diz: aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Digo, ouve-se em nossa terra. Meus amados irmãos, isso fala do sofrimento da igreja. O inverno se caracteriza como um tempo de sofrimento, de escuridão, de frieza, não é verdade? E a igreja, nessa caminhada, ela passa por esses momentos de aflição e de angústia, porque a igreja, ela foi redimida pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa história de redenção parece muito com a história da redenção do povo de Israel. Nós fomos tirados do mundo, nós fomos tirados do pecado, nós fomos tirados do jugo do faraó espiritual, que é Satanás. Nós servíamos a ele sem ter a esperança de ter nenhuma recompensa, porque Satanás é o senhor mais cruel que existe, é o chefe mais cruel que existe. O homem serve a ele, ele acaba com a saúde do homem, ele acaba com o dinheiro do homem, ele acaba com a moral do homem, ele acaba com a família do homem. No pecado, eu estou me referindo, acaba com tudo que o homem tem, até com os recursos que ele tem, e depois ele enferma e leva ele para o inferno para sofrer por toda a eternidade. Mas Jesus é diferente. Ele tira o homem da lama do pecado, ele tira o homem da escravidão do pecado, ele purifica o homem, ele lava pelo seu sangue, ele paga o preço da redenção, ele pagou o preço da nossa redenção, ele nos resgata da prisão de Satanás, porque Paulo disse que ele nos resgatou e nos tirou do reino das trevas de Satanás e nos transferiu para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor. Deus fez isso, meus amados irmãos, e ele faz tudo isso por nós, nos salva. Escreve
o nosso nome no livro da vida, nos dá a salvação, a garantia da salvação, nos batiza com o Espírito Santo, cuida da nossa vida, e quando nós partimos, Ele ainda recompensa a gente e leva-nos para o descanso eterno. Glorificado seja o nome do Senhor. Daí porque, irmãos, eu tive essa gripe pesada, irmão, passei uma semana de cama e ainda não estou totalmente restaurado. Vocês sabem, quem teve ela sabe como ela é terrível. E por isso tuço muito. De forma, meus amados irmãos, que nós servimos a Ele. A igreja serve a Ele. Mas assim como Israel, nós saímos lá do Egito e estamos no deserto. O mundo é o deserto para a igreja. Ninguém espere coisa boa aqui. Não, Senhor, não é? Os homens agora está chegando um tempo, não é? Um tempo cívico, e são feitas muitas promessas. Vem um e diz que vai melhorar, vem o outro e diz vai melhorar, e o outro apresenta seu projeto, mas quando chega lá, não consegue, às vezes não quer e às vezes não consegue fazer aquilo que ele prometeu, porque só quem faz o que promete é Deus, amém, irmão? Ele promete e faz mesmo, mas o homem às vezes promete e tem suas limitações, não consegue fazer, não é verdade? Mas, meus amados irmãos, nós estamos caminhando no deserto. Ninguém se sinta estranho quando estiver sofrendo no mundo, porque o mundo não é o nosso lar. O mundo não é o céu, irmão. O mundo não é a nossa cidade. Nós somos aqui estrangeiros e forasteiros. Estamos passando o inverno. Estamos passando um tempo de escuridão e de frio. Mas a primavera vai vir aí na frente. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque nos diz a palavra de Deus: porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Assim como o inverno passa, o sofrimento da igreja passará. Terá um fim. Tudo vai passar. Amém, meus irmãos? Você hoje está sofrendo discriminação na escola, está sofrendo discriminação no trabalho, está sofrendo discriminação na faculdade, não é? Em todos os lugares, em todos os âmbitos você sofre, mas o inverno vai passar, o sofrimento vai acabar, porque aí vem a primavera, o tempo de vitória para a igreja. Amém, meus irmãos? O tempo de vitória para a igreja. E é isso que o amado diz à igreja. Ele diz porque passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aí diz, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. No inverno, as aves, não é isso, se escondem. Mas quando vem a primavera, elas retornam ao seu habitat normal para cantar, não é isso, aos nossos ouvidos. E a palavra de Deus diz que o amado diz, a primavera chegou. A primavera da igreja vai chegar. E a primavera vai chegar quando Jesus vier buscar a igreja para o descanso eterno, para viver eternamente com Ele. Enquanto vivemos aqui, é um tempo de obscuridade, é um tempo de sofrimento, é um tempo de angústia, mas vai passar. Amém, meus irmãos? Diga comigo, vai passar. Amém? Vai passar. Isso não é eterno, não é verdade? A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem diz amém, irmãos? A noite vai passar, não é? Um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, Deus me falou que a noite ia passar, e já faz 7 anos que eu estou na noite. Eu digo, ele não lhe disse
que noite era, quantas horas era, não é? 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Eu disse, mas se ele prometeu que a noite vai passar, vai passar. O sol vai aparecer, o sol vai surgir no horizonte da sua vida. Amém? Mas enquanto estivermos caminhando no deserto em direção a Canaã, nós vamos sofrer. Nós vamos passar por angústias, por tribulações. Esse evangelho que pregam por aí que só promete vitória. Eu conheci um irmão, ele é um irmão simples, ele não dizia com má intenção, mas é só vitória, é só vitória. Eu digo, meu Deus, ele deve viver no paraíso. Ele está pensando que está vivendo no paraíso. Mas não é só vitória não, irmão. É tribulação, é aflição, é angústia, é calúnia, é murmuração, é mentira. E o crente tem que suportar todas estas coisas calado, entregando a Jesus e dizendo, Senhor, tu estás vendo, Senhor, o que estão fazendo. Mas a nós, irmãos, temos que estar conscientes de que a vida é cheia de tribulações e de angústia. E só quem resolve o problema do crente é Jesus. Não adianta botar na mão de justiça, não adianta dar parte na delegacia, não adianta entregar da mão do juiz, porque dá a volta e termina do mesmo jeito. Então, quem entrega a Jesus, Jesus tem uma resposta, tem um tempo, tem uma solução. E a melhor coisa é entregar ao Senhor. Portanto, a primavera vai chegar. Não é? A primavera vai chegar. Aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chega. Amém, irmãos? Você que está nesta ceia e está chorando, o Espírito Santo, através da palavra de Deus, está lhe dizendo, o tempo de cantar vai chegar. Quem crê, diga amém. O tempo de cantar vai chegar. Você está desempregado, mas o tempo de cantar vai chegar. Você está sofrendo necessidade, o tempo de cantar vai chegar. Está passando por prova de enfermidade, falta de saúde, o tempo de cantar vai chegar. Os seus filhos estão nas drogas, estão desviados e você está sofrendo, o tempo de cantar vai chegar, porque você está orando e Deus vai responder a sua oração. Amém, irmãos? Deus vai responder a sua oração. Diz, a figueira já deu os seus figuinhos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Amém? Este é o desejo de Jesus, irmãos. É o desejo de Jesus, é que nós vá ao seu encontro. Amém, irmãos? Vem, amada minha. O Senhor está esperando a igreja. O tempo está se aproximando e Ele vai nos receber, irmãos, com tanta alegria e gozo dos céus. Agora, o amado fala algumas coisas aqui que nós não vamos fazer uma exposição de toda a veracidade desse texto, o que esse texto reúne em si, porque o tempo é exíguo e nós não vamos falar muito. E a garganta também não ajuda muito. Mas no versículo 14, ele diz assim, pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, não é? Que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce, e a tua face, o que, irmãos? Aprazível. Aprazível significa agradável. Amém? A face da igreja para Cristo é agradável. O mundo não gosta muito da igreja, mas Jesus gosta da igreja. Jesus ama a igreja é linda para Jesus. Assim como a nossa esposa, não é isso? É bela para nós, não é verdade? Os homens crentes sabem disso, não é verdade? Então, da mesma forma, a igreja
ela é bela, assim como uma jovem é bela para o seu noivo. Não é isso? Não só no dia do casamento, ele a escolhe porque ela é bela. Não é? É um dos atributos que uma jovem deve possuir. Não é isso? Eu digo sempre que ninguém é feio. Uma vez meus filhos eram criancinha e um deles disse assim: que mulher feia. Eu disse: não, meu filho. Disse: por que não, pai? Eu digo assim: veja que ela é casada, alguém achou ela bela, alguém achou ela bonita, não tem ninguém feio. Amém? Você ainda não casou, tá vendo? E ela já achou um marido para casar. Não é? Então ela é bela, ela é linda. Para ele, ela é a rainha, a princesa. Não é verdade? O mundo pode achar a igreja feia, mas Cristo acha a igreja linda. Não é? Acha a igreja maravilhosa. Mas esse texto me chama a atenção porque o noivo, o esposo, o amado da igreja está se dirigindo não é a toda a igreja. Ele está se dirigindo a uma igreja especial, a uma igreja que tem qualidades peculiares. Veja que o versículo 14 diz assim: pomba minha. Repita comigo: pomba minha. Primeiro, é interessante porque o amado vê na igreja que ele vai levar a característica, a natureza, o caráter de uma pomba. Isso é importante. E isso nos traz lições importantes sobre o caráter da igreja. Mas além disso, a igreja, o amado está dizendo que a igreja é propriedade de quem? Dele. Porque ele diz assim: pomba minha. Não é? Então ele está dizendo: essa noiva é minha, essa amada é minha propriedade. Amém, meus irmãos? E é uma propriedade porque ele comprou. Amém, irmãos? A igreja não é propriedade, eu não estou me referindo ao pastor Dionísio nem a mim, não é propriedade de um pastor. A igreja é propriedade de Cristo. Ele, é claro, constitui os pastores para cuidar da igreja. A Bíblia diz que quem dá pastor à igreja é Deus. Amém, irmãos? E quem bota pastor e tira pastor é Deus. Tem gente que, não estou me referindo aqui, que eu nunca ouvi isso daqui, que fica com raiva do pastor, aí segura o dízimo, diz só dou o dízimo quando vier outro pastor, como que o dízimo seja do pastor. O dízimo é do Senhor. Esteja A, B, preto, branco, bonito, feio, o dízimo é do Senhor e o crente tem que entregar para ser abençoado por Deus. Amém, irmãos? Porque aqui nada é do pastor, é do Senhor. A igreja é propriedade de Deus, não é propriedade. Eu posso dizer isso porque eu sou pastor presidente, né? Se alguém disser, soa como uma falta de respeito. Não é dizer com o pastor, dizer com o pastor presidente. Ninguém vai subir no púlpito e dizer: a igreja não é propriedade do pastor presidente, que parece um desrespeito, não é? Mas eu, como pastor presidente, posso dizer: a igreja não é propriedade do pastor presidente. Tem gente aí pensando que a Assembleia de Deus em Pernambuco é do pastor Ailton. Está enganado. Ela não é não. E quem toca nela não está tocando numa loja, numa empresa do pastor Ailton, não. Está tocando na igreja de Jesus Cristo, porque ela é propriedade de Deus. Propriedade de Deus. Como eu disse, nós vamos passar e a igreja vai continuar. Amém, meus irmãos? Vai continuar. Então, ela é propriedade. Por que a igreja? Só quem pode dizer minha igreja é Jesus. Vocês concordam? Diga amém. Amém. Só quem pode dizer minha igreja, a minha igreja de Tracunha é Jesus. Não é, pastor? Porque não é nossa. Porque ele pode dizer, porque quem pagou o preço por ela foi Jesus. Foi Jesus.
Quem pagou o preço por ela foi Jesus. Paulo escreve aos Coríntios e diz assim, que nós fomos comprados por bom preço. Me parece que é 1 aos Coríntios, capítulo 6, pode ser? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Não é 6? 6:20. Obrigado, meu irmão. Não é? No versículo 19 diz assim, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de quem? De Deus. E que não sois de quem, irmãos? De vós mesmos. Veja só que nem nós somos de nós mesmos. Está entendendo? Nem nós. Você não é de você mesmo. Se você é salvo, você é de Jesus. Amém, irmão? Daí porque o crente, irmão, não pode fazer o que quer, não. O crente tem que fazer tudo na direção de Deus. Amém, irmãos? Tem gente que é engraçado. De repente ele enjoa, pega a mala, vai embora para São Paulo, sem perguntar se é a vontade de Deus. Você tem dono, rapaz. Você é propriedade de Deus. Você sente-se honrado por isso? Diga comigo, eu sou. Ou diga assim, eu não sou meu. Eu sou propriedade de Deus. Amém? Nós somos propriedade de Deus. E Paulo completa dizendo, por quê? Porque nós não somos propriedade nossa, não é? Nós somos agora doulos, somos escravos da orelha furada, escravos do Senhor. E ele diz assim, porque fostes comprados, como? Por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso e no vosso, os quais pertencem a Deus. Está vendo, irmão? Porque o crente não pode viver da forma que quer. O seu corpo, meu irmão, minha irmã, é propriedade de Deus. Corpo de Deus anda nu? Corpo de Deus anda de saia curta? Corpo de Deus anda de calça comprida? Parece que tem uma dúvida, anda de calça comprida? Porque no Antigo Testamento, mas a Bíblia diz que a roupa do homem é uma, a roupa da mulher é outra. Não é verdade, irmãos? Não, o seu corpo tem que glorificar a Deus. O seu corpo não pode ser objeto para atrair a atenção dos homens quando você passa. Não, o seu corpo é de Jesus, é santo, é templo do Espírito Santo, é propriedade, Ele comprou, Ele redimiu, Ele resgatou. E é propriedade de Deus. Quem diz amém, irmãos? É propriedade de Deus. Agora, por isso o amado diz que essa pomba que é a igreja é dele. Amém, meus irmãos? A igreja é uma propriedade que pertence a ele. Eu quero concluir, mas dizendo que a Bíblia nos fala sobre a pomba. Não tem uma ave mais misteriosa, mais solene, mais elegante, mais bela do que uma pomba. É verdade ou não é, irmãos? Preste atenção, como ela é elegante, ela está sempre em pé assim, e os olhos dela, não é? O livro de Cantares fala dos olhos dela, não é? São olhos tênues, mas olhos também muito atentos. A Bíblia fala, o livro de Cantares fala de toda a característica da pomba. E por isso o Espírito Santo viu uma semelhança tão grande que ele comparou, não é? O amado comparou a igreja como uma pomba. Você nunca vai ouvir uma comparação da igreja como um abutre. Não vai ver. Aquelas aves que levou a comida para Elias, como era o nome? Não, você não vai ver a igreja como corvo. Mas você vai ver o simbolismo da igreja como pomba.
Porque a pomba tem muitos significados e muitas figuras da igreja. A primeira coisa que a pomba representa, a pomba é o símbolo do amor. Quem concorda comigo? Sim ou não, irmãos? Você já viu que no casamento a ave que vai é uma pomba? É ou não é, irmão? No convite vai aqueles dois pombinhos com uma aliança. Porque a pomba sempre representou o amor. E a igreja, ela é isso, ela é a revelação do amor de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Ela é a revelação. A pomba simboliza o amor, há um simbolismo na pomba, e a pomba representa essa natureza, essa característica que é o amor. Porque nós estamos aqui porque somos resultado do amor de Deus. Quem concorda comigo, diga amém. Amém? Nós éramos inimigos de Deus. Ninguém aqui pode dizer assim: eu sou crente e Deus me salvou porque eu era bonzinho. Não, Senhor. Mas olha, eu rezava todo dia, eu dava esmola, mas não era salvo. Você pode ser um Nicodemos, mas não era salvo. E o homem do pecado é considerado inimigo de Deus, separado de Deus. Mas Deus é tão amoroso que tomou a iniciativa de se aproximar de nós. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o que, irmãos? Seu Filho unigênito. Seu Filho único. Para nos salvar, para nos libertar. Irmãos, eu fico pensando como esse mundo é tão mau, tão perverso, e Deus ainda o ama. E sabe por que Jesus não veio buscar ainda a igreja? Porque Ele está esperando que muitos pecadores se arrependam. É isso que a Bíblia diz. Porque Ele amou, e nós fomos alcançados por este amor. Veja o que o apóstolo São Paulo diz em Romanos. Vamos ler a Bíblia, eu vou terminar. Romanos capítulo 5 e o versículo 8. Veja o que ele diz. Romanos capítulo 5 e o versículo 8. Ele diz assim: mas Deus prova o quê? O seu amor para quem? Para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu, Ele tomou a iniciativa. Antes que nós nos arrependêssemos, Ele deu a sua vida por nós. Então, nós somos, irmãos, o resultado, diga comigo, somos o resultado da manifestação do amor de Deus. Amém, meus irmãos? Somos o resultado da manifestação do amor de Deus. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós não somos somente salvos porque Deus nos amou. O amor de Deus é tão grande pela igreja que Ele transformou a igreja num recipiente do seu amor. Sabe o que é recipiente? Uma vasilha. Esse copo está cheio d'água. A igreja está cheia do amor de Deus. Amém, meus irmãos? A igreja está cheia do amor de Deus. O crente não pode ter ódio de ninguém, irmãos. O crente não pode ter ódio de ninguém, muito menos do seu irmão. Porque a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 5 e versículo 5, que o amor de Deus foi derramado. Olha, irmãos, capítulo 5 e versículo 5. Leia comigo, diz assim: e a esperança
Leia após mim. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus caiu uma gotinha no nosso coração. Ah, não caiu uma gotinha. Foi o que, irmãos? Derramado. Deus derramou o seu amor no nosso coração. E o apóstolo diz assim: porquanto está, o seu amor está derramado. Ele encheu. Olha, irmãos, quando a gente derrama uma coisa num recipiente, num copo, o que é que acontece? Transborda. Como diz o povo lá do campo do interior, esborra. Não é verdade, irmão? Transborda. O amor de Deus é tão grande no coração, na vida da igreja, que este amor derramou. A igreja ama. Não é verdade? A igreja ama. Mas, meus amados irmãos, o apóstolo diz que ele derramou em nossos corações o seu amor. Eu vou concluir. Mas a pomba revela também que a igreja não é só o objeto do amor de Deus, o recipiente do amor de Deus, mas a igreja é o instrumento do amor de Deus. Porque a igreja deve amar. Eu não vou ler mais Lucas 10:27, não é? Diz que nós devemos amar a quem? A Deus com todo o nosso coração. E amar ao nosso próximo. Como a quem? A nós mesmos. Quer dizer, nós somos instrumento de amor neste mundo. Quem estiver esperando o amor aí fora, irmão, não vai ver. O amor está aqui dentro. E a Bíblia diz que devemos amar a Deus, o amor é vertical. Amar ao nosso próximo, o amor é horizontal. E amar a nós, o amor é introspectivo. Não é? Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem ama o seu próximo não faz mal ao seu próximo. Porque Deus está vendo e vai julgar. Nunca procure fazer o mal aos outros, porque cedo ou mais tarde você vai colher. Essa é uma lei que não pode ser revogada. A lei da colheita. E quem semeia, colhe muito mais. Amém, meus irmãos? Quem semeia, colhe muito mais. Não é? Então não faça com os outros. Jesus disse: como quereis que os homens os tratem? O que é que ele diz? Fazei vós também. Assim como você quer que lhe tratem, trate os outros também. Não é verdade, irmãos? Então, o amor nos leva a tratar as pessoas com amor, com afeto. Não é? Quando você vê, irmãos, na congregação, uma irmã, um irmão, que aonde ele está tem briga. Aonde ele está tem briga. Se ele está no coral, tem briga. Se ele está ela está na comissão, tem briga. E ela é o pivô. É porque ela precisa ter uma revelação plena do amor de Deus que foi derramado no seu coração. Ela ainda não compreende o tanto quanto Deus lhe ama. Porque quando nós entendemos tanto quanto Deus nos ama, e Deus perdoa a gente, e Deus suporta a gente. Um dia desses eu tive que dizer, eu estava sentada em uma mesa e uma pessoa começou a falar dos outros. E começou a falar dos outros e mostrar os defeitos dos outros, que são os mesmos defeitos que ela tem. Me entende? E eu, como tenho essa personalidade, eu sempre fui assim, de falar olho no olho, não faltar com respeito, nem ferir as pessoas, ofender. Eu disse assim, mas é interessante. Tem pessoas que fazem as mesmas coisas que as outras fazem, mas só vê o defeito
das outras. Tem gente na igreja, irmão, que vive só assim, ó, apontando, mas esquece dos seus defeitos. Você e eu temos defeito. E se temos defeito, vamos ter misericórdia dos outros. Eu não estou falando aqui de pecado, não. Estão entendendo, irmãos? São defeitos. São defeitos. São defeitos. E eu conversando com a minha esposa, eu disse, veja como ela tem a facilidade de ver os defeitos dos outros. Mas é bom que a gente veja o da gente, para que a gente aprenda a tolerar os defeitos dos outros. Amém? Então, quem ama, ame ao seu próximo como a si mesmo. Amém? Para concluir, meus irmãos, o que Cristo quis, o que o amado quis revelar, é que a pomba é uma ave que simboliza a paz. A pomba é um objeto de sacrifício, que fala de consagração, de santidade. A pomba nos fala de simplicidade. A pomba é uma ave simples. Amém, meus irmãos? É uma ave simples. E Jesus disse, sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. O irmão me perguntou, pastor, por que Jesus disse assim, seja simples como as pombas, mas prudente como a serpente? Eu digo, é para o crente não ser besta. Simples, mas prudente. A serpente é cuidadosa. Amém, meus irmãos? O que é que quer dizer? Que você é simples, mas não pode ser crível em todas as coisas. Tem gente que acredita em tudo e acredita em todas as coisas. Basta o camarada falar um pacote de línguas estranhas, já é santo. Não, irmão. A Bíblia diz assim, que o prudente, Provérbios de Salomão, o nécio, o inexperiente, crê em tudo. Mas o prudente, o que é que ele faz? Olha para os passos. Ou seja, olha para a vida. Olha para a vida. Para ver se ele é aquilo mesmo. Amém, meus irmãos? Mas o crente já tem um outro extremo, que é o crente que tudo ele cria maldade. Tudo ele faz um garatujo no juízo dele e às vezes até calunia o irmão. A gente que é pastor, a gente passa por muitas experiências. E eu pastoreei uma igreja e tinha um irmão ali muito bom, um homem bom. Mas um dia ele chegou para mim e disse assim, pastor, eu tenho uma coisa para lhe contar. E eu disse, pois não, amado. E é sobre a mulher do irmão fulano. Eu digo, misericórdia, meu Deus, aquela irmã. Eu fiquei logo trêmulo, porque eu digo, aquela serva de Deus. Aí disse assim, é sobre a mulher. Aí disse, o senhor conhece o irmão fulano? Eu disse, conheço, irmão. É um cooperador da obra, do ministério. Ele disse, o senhor sabe aonde é a loja de fulano? Eu disse, sim, sei onde é. Que por sinal era um filho desviado de uma irmã. Disse, o senhor sabe onde é o clube tal? Eu disse, sei onde é, a esquina lá, clube até verde. E sim, não tem um poste na frente? Quando ele disse assim, eu já estava de agonia. Eu disse, meu irmão, diga logo o que é. Pelo amor de Deus, diga logo o que é. Eu já estava trêmulo. Porque aquela irmã, digo, meu Deus, será que aquela irmã caiu, está pecando? Ele disse, o senhor conhece? Eu disse, conhece a irmã fulana? Eu disse, conheço. Conhece o marido dela? Eu disse, conheço, mas me diga o que é, irmão. Ele disse assim, eu estava atrás do poste. E quando eu olhei, o marido dela chegou perto dela e abraçou na cintura dela. Eu disse, como é, irmão? O marido dela? Sim. Eu disse, irmão fulano? Sim. O marido dela? Porque eu fiquei com a dúvida, a confusão. Eu achei, eu digo, mas é muita incoerência, é muita infantilidade. Eu disse assim, irmão, ele foi quem pegou ela pelo meio? Ele disse, sim, pastor. Eu digo, deixa que eu resolvo.
Um crente desse eu ia dizer o quê, irmão? Porque se eu dissesse, irmão, ele pode abraçar, cheirar ela, pegar no pescoço, na cintura, é a mulher dele, ele ama ela. Mas se eu dissesse, era capaz de ele dizer que eu era carnal. Eu digo, sabe uma coisa, não vou dizer nada a essa criança. Eu digo, deixa que eu resolvo. Já está resolvido, irmão. É o marido. Tem gente, irmão, que não precisa usar gravata, porque a língua é do tamanho da gravata, irmão. A língua é do tamanho da gravata, fala e fala e fala e fala. Quando você chega perto dele ou dela, é só para falar da vida dos outros, só para falar da vida dos outros, só para falar da vida dos outros. Pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um tempo de maledicência, irmão. Pelo amor de Deus, vamos olhar para Jesus, vamos buscar a presença de Deus, vamos encharcar o mundo com o seu amor, irmão. Vamos encharcar a igreja com o amor de Deus, porque nós somos pomba de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, com autorização do nosso pastor, vamos ficar em pé e vamos ler a palavra do Senhor. Com autorização do pastor presbítero Emerson, vai ler a palavra de Deus para nós.